Tenho observado, meditado na palavra e observado algumas coisas nas Escrituras. E mediante ao estudo do que eu vou compartilhar com vocês, eu lembrei de uma reportagem que eu vi há muito tempo atrás, e aí até nisso fui pesquisar, ela está lá, essa matéria ainda na internet, e nos sites de notícia. E a matéria é o seguinte, sobre acidentes de trânsito. E a matéria dizia que, uma pesquisa na Inglaterra, que a maioria dos acidentes acontecem próximo da residência do motorista. Geralmente, esses acidentes acontecem em um trajeto que a pessoa faz constantemente. E eles observaram na pesquisa que isso acontece porque eu me observei, sempre que a gente está chegando lá em casa, que eu vou dobrar naquela esquina, que já para entrar em casa, eu tiro o cinto de segurança. Já estou entrando, já vou abrir o portão. Antes de entrar, eu já tiro o cinto. E eu comecei a observar isso e lembrei dessa palavra. E por conta disso, muitas pessoas, como está chegando em casa, a atenção que ela vem na estrada, ela vem dirigindo, ela vem com uma atenção na estrada. Aí a gente vai chegar em Maceió, a gente vem nas estradas, aí vem aquela atenção, correndo, mas ainda vem numa atenção. Mas quando tá, eu já cheguei em Maceió, já relaxa. Eu já sei onde tem um sinal, eu já sei onde tem radar. Aí nesse trajeto, nesse relaxamento, acontecem muitos acidentes. E na vida cristã eu comecei a observar, acontece da mesma forma. Muitas pessoas vão se acostumando com algumas coisas dentro da caminhada cristã e já estou assim. Vai esfriando, eu já sei como é que faz, eu já sei. E na Bíblia fala sobre isso. Interessante, abra comigo a sua Bíblia na segunda carta aos Efésios, por favor. Na segunda carta aos Efésios. Não acharam, não? Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Vou dar outra chance. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta enviada aos Efésios. Quem achou? Onde é que essa carta está escrita? Lá em Apocalipse. Só que não foi Paulo que escreveu, foi o próprio Jesus que ditou. Segunda carta aos Efésios. A primeira quem foi que escreveu? Paulo. Paulo escreveu a carta aos Efésios. E Jesus, lá em Apocalipse 2, escreve uma carta aos Efésios. Eu falei, Ive, não vai dizer, fica quieto. Eu lá em casa, na Casas da Graça, eu perguntei quantas cartas a Efésios tem. Aí vi uma, eu falei, não, tem mais de uma. Não tem? Tem. Tem ou não tem? Agora que a gente descobriu, tem, né? Pense em livro. Mas, por exemplo, Jesus dita ao João cartas a algumas igrejas, e dentro dessas igrejas tem a igreja de Éfeso. E Mariana, dentro da caminhada de Efésios, aconteceu isso que nós acabamos de falar da ilustração do carro. É tanto que o próprio Jesus fala. A carta de Efésios que Paulo escreve, ele dá instrução sobre várias coisas. A carta de Efésios, é lá que se encontram os 5 ministérios, instruções dadas a Paulo como que a igreja deveria ser conduzida. E Jesus começa na carta aos Efésios, que encontra-se em Apocalipse 2, ao anjo à igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Ou seja, Éfeso era uma igreja que fazia muitas obras.
era uma igreja ativa. E ele continua falando: tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja perseverante. E que não pode suportar homens maus, ou seja, qualquer um que vinha falando besteira, eles não suportavam. Ou seja, era uma igreja muito bem, que recebeu bem a instrução dada pelo Espírito através da vida de Paulo. É tanto que Paulo dá instrução para eles lá, na carta de Éfeso. Não suporta, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. Ora, Paulo dá instrução, aqui dá aquela lista, né? Uns chamou para apóstolo, outros para evangelistas, pastores, mestres. Só que tinha alguns que, mediante a essa instrução de Paulo, se intitulavam apóstolos. E a igreja de Éfeso, Jesus fala que eles não suportavam essas pessoas, que botavam à prova. Você é apóstolo mesmo? Deixa eu te botar à prova. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja bem instruída. Bem instruída. E não são. E os achastes mentirosos. Ou seja, como é que se conhece o fruto? Uma árvore? Pelo fruto. O fruto desses títulos apóstolos, que se autotitulavam apóstolos, não eram bons frutos. E a igreja de Éfeso, e tem perseverança e suportes, provas, por causa do meu nome, e não te deixastes emurecer. Sem comentário. Sem comentário, o que a igreja de Éfeso suportou, seu Cícero? Por causa do nome de Jesus, perseguição, lutas, e vocês estão firmes por amor a Jesus. E aí ele continua no 5. Lembra-te, pois, peraí, uma igreja que a gente vê essa sequência de elogios sobre essa igreja ativa. De repente o Senhor Jesus, seu Cícero, vem e fala: porém, lembra-te, pois, de onde caíste. Então nós vemos aqui que alguém que recebeu a instrução, só que nessa caminhada, de tanto fazer as coisas certas, eu faço as coisas certas eu vou para a igreja toda terça, eu estou fazendo tudo certo, eu levo o dízimo, eu faço isso, faço casas na graça, eu tenho feito tudo. Só que essa igreja, por um momento, ela começou, que Jesus precisou falar o que para ela? Lembra-te, pois, de onde caíste. E eu, Robson, parei nesse versículo: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Uai, irmã Janete, que obras eram essas que Éfeso tinha e perdeu? Quais eram essas obras? Qual era, igreja? As obras de Éfeso, que eles esqueceram, e eles praticavam, irmã Ivete, tudo que mandava o figurino, todas as instruções de Paulo, tudo que ele instruía eles faziam, só que eles esqueceram a primeira obra. E nós temos que ter cuidado para o sistema, para tudo isso que nos envolve como igreja, não nos afastar das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta à prática das primeiras, ou seja, volta a praticar algo que é superior a tudo isso que eu acabei de falar acima, nos outros versículos. Mas Aécio, que obras são essas? Para isso, o que nós temos que fazer para entender que obras são essas? Vamos ler a primeira carta de Éfeso agora. Éfeso, capítulo 1. Carta de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, aos irmãos de Éfeso, que se encontra no capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Por isso, também eu tenho ouvido
Paulo está dizendo, seu Cícero, que ele ouvia algo sobre Éfeso. E o que Paulo ouvia sobre essa igreja? A fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Olha aqui para mim. Qual foi a instrução de Jesus? Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Qual era a prática de Éfeso, instruída, que Paulo ouvia falar que tinha em Éfeso? Qual era? Uma igreja que tinha fé e uma igreja que tinha amor. Fé e amor. Volta a praticar a fé. Volta a ter fé, Éfeso. E volta a praticar amor. Porque vocês estão tão envolvidos com o sistema. Eu tenho visto que vocês têm feito bom diagnóstico sobre quem é apóstolos. Vocês não têm aceitado homens maus. E nos versículos lá da segunda carta que Jesus escreve a Éfeso, ele fala: e tenham visto que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Então tudo o que foi instruído por Paulo, vocês estão seguindo bem. Só que vocês erraram e caíram num assunto. Vocês não estão mais tendo fé e amor. Vocês não estão mais praticando todas essas coisas com fé e amor. Por isso que é o perigo da nossa caminhada cristã, Robson, de vir para um culto de terça-feira como esse por obrigação, porque faz parte da rotina. Faz parte da rotina, irmã Janete, chegar a fazer tudo isso. Terça-feira eu me arrumo, eu me programo, faço aquilo, vou ir para casa. Na outra terça-feira, me programo, vou para casa. No outro domingo, me arrumo, me programo. E aí começa a fazer isso tão natural. Era o que Éfeso estava fazendo. Éfeso começou a fazer tanta coisa naturalmente e esqueceu de duas coisas. Volta a praticar as suas primeiras obras, que era a prática da fé e amor. Só que quando eu parei para falar sobre fé, tem sido um assunto muito forte lá em casa ultimamente, sobre fé. O que é fé? O que é fé? Lá em Hebreus 6 fala que uma das bases da fé cristã é fé em Deus. E logo lá em Hebreus 11, explica o que é fé. Muitas pessoas, durante décadas e durante muitos anos, passamos e recebemos instruções erradas sobre a palavra. E eu falo isso agora com muito temor no meu coração. Mas guiado pelo Espírito, e a gente vai lá para Hebreus 11, abra comigo para não ser só minhas palavras. Pastor, o senhor que acabou o louvor muito. Deixa eu ler aqui. Hebreus 11. 11:1. Todos acharam? Amém. Guga, que saudade de você, meu filho. Fala e pergunta pro seu pai toda vez: cadê Guga? Cadê Guga? Saudade do meu amigo. E Deus confortou meu coração mais uma vez, trazendo os dois ainda. Hebreus 11 fala assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Quando eu parei nesse versículo, pastor, convicção de fatos que não se veem. Se algo está na sua visão, como é que outro texto que Paulo fala? Se aquilo que você vê, aquilo não é esperança. Fé é o que você não vê. E o Espírito Santo, irmão Robson, ministrou isso muito forte no nosso coração lá em casa. Porque isso é alimento um pouco sólido. Você já viu alguém, quando
Quando Jesus estava caminhando para curar a filha de Lázaro, de Jairo, que a mulher do fluxo de sangue toca nele, de repente Jesus para curar, para dar atenção para aquela mulher, e ele continua nessa caminhada, e alguém chega e fala: não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta, já está morta. E ele começa a desesperar, e no diálogo o Jairo fala assim: eu não tenho fé, me ajuda porque eu não tenho fé. E Jesus dá uma resposta para ele. Sabe qual foi a resposta para ele? Basta crer, creia somente. E aí isso ficou me inculcando. Como assim? Só crer. E a fé? O que é fé? Fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem. E quando você vai ainda para o Hebreus 11:6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E aí, isso é matéria de instituto. E aí, Eric, se você já viu algo, você tem só que crer agora. Em nome de Jesus, que Satanás não distorça nenhuma das minhas palavras no ouvido, de seja quem que esteja ouvindo agora. Mas você já viu alguém ser curado de alguma doença? Você já viu? Então você crê que Deus pode te curar. Quando Jesus, presta atenção, isso aqui foi muito forte para mim. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Está aqui na galeria dos pais da fé. Se você continuar lendo Hebreus, você vai ver. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, porque ele, quando foi entregar Isaac, aqui está um mistério da palavra, ele fala assim para os servos: fiquem aqui ao pé do monte, que eu e o moço iremos adorar, e após termos adorado, voltaremos. Ele falou no plural. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que Abraão ia fazer com Isaac lá em cima? Sacrificá-lo. Sacrificar é o que, Robson? Matar. Mas por que Abraão é o pai da fé? Antes ele já tinha visto alguém ser ressuscitado? Ele não tinha visto. Já tinha alguém ressuscitado da morte lá atrás? Então Abraão, pelos olhos da fé, ele fala: mas eu sabia, porque pelos olhos, a convicção de fatos que não se veem. Ele nunca tinha visto, mas ele tinha convicção: eu posso sacrificar ele, mas ao voltar Deus vai me dar outro, vai me devolver ele, Deus vai fazer algo. Quando Noé começou a construir a arca, havia chovido na terra ainda? Nunca. Por isso que ele está na galeria. Isso aqui foi uma iluminação que Deus... Nunca havia chovido na terra. E de repente ele começa a construir uma arca, porque qual era a mensagem dele? Vai vir uma grande... É doido. Mas ele tinha tanta convicção na fé dele, tanta convicção de que ele tinha fé, que ele construiu a arca. Por isso que ele está aqui na galeria dos pais da fé. Então, a mensagem final sobre fé é: fé em Deus está ligado unicamente com a eternidade, investindo na eternidade. Vou repetir: fé está ligado tão somente, unicamente com a eternidade. Como assim, Marco? Alguém já viu Deus aqui? Alguém já viu Jesus? Alguém já viu o céu? Mas você tem convicção que Ele existe? Você tem convicção que o céu é real? Você tem convicção que Jesus vai voltar? Então fé está ligado unicamente, tão somente com a eternidade. Só que aí o Espírito começou a remoer dentro, porque eu lembrei de um fato de quando Jesus estava andando na terra, e Ele vira para os seus discípulos e fala assim: se vocês tiverem fé tão somente do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: pule daqui, e ele vai. E eu falei: Senhor, mas então a fé não está ligada com a eternidade, porque o Senhor está falando para eu ter fé no algo que eu estou vendo o monte. Eu tenho fé, pegando uma ilusão, que esse violão vai sair dali para cá e vai para cá.
Eu estou vendo o violão, então eu não posso ter fé nisso. Eu estou vendo um monte, Senhor. Isso foi minha oração, Mariana. Eu estou vendo um monte. Como é que o Senhor está falando para eu ter fé, se o Senhor falou para mim há poucos dias que fé está ligado tão somente com a eternidade? E o Espírito Santo é tremendo quando você busca Ele. Jesus está falando que se você tiver fé na eternidade do tamanhozinho de um grão de mostarda, se você tiver fé e acreditar, fé em Deus, no que é invisível, tudo que é visível fica fácil. Vou repetir, se a sua fé for do tamanho, se a sua fé na eternidade, nas coisas que são eternas, forem do tamanho de um grão de mostarda, tudo que é natural fica fácil, fica pequeno. E aí eu entendi o porquê que Paulo, quando chega na ilha de Malta, e ele vai mexer no fogo, a cobra morde a mão dele e ele só sacode assim. Ele nem se preocupou, porque Paulo, ele tinha a visão da eternidade. É tanto que ele dizia, o morrer para mim é... Só quem tem fé na eternidade vai dizer uma coisa dessa. Só quem crer na eternidade vai ter uma fé dessa. E a igreja de Éfeso começou a perder isso, Robson. Começou a perder essa fé e começou a confiar no sistema. É assim que a gente ordena pastor, é assim que a gente faz, é assim que faz um culto. Se começa com louvor, depois recolhe a oferta. Começou a ter um sistema e começou a perder a fé. É tanto que você não vê hoje muitos cultos falando de arrependimento, de pecado. Porque qual é o sistema? Você quer arrecadar, então você tem que fazer assim. Se você quer atrair mais gente, você tem que fazer campanha. Então a igreja de Éfeso começou a fazer as instruções, porém sem a prática do que eles faziam desde o início, que impressionou Paulo a ponto dele mencionar: eu tenho ouvido falar de vocês, Éfeso, sobre a fé que vocês têm. Então, nós não podemos perder a nossa fé na nossa caminhada cristã. Foi algo muito forte nessa ministração. Eu comentei com o Ive lá em casa, que falei, amor, nós temos que ter cuidado para não trazer o dízimo e a oferta, porque faz parte de um ritual. Mas eu tenho que trazer porque eu tenho fé, que no mundo espiritual que eu não estou vendo, Ele já me abençoou. Eu tenho que vir para um culto de terça-feira, não porque faz parte da minha programação, mas porque pela minha fé. Tem uma música do Adrian Romero com Marcela Gandara que ele fala assim: sei que os meus olhos não podem te ver, minhas mãos não podem te tocar, mas eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu estás aqui. E a igreja de Éfeso, Cauê, que fazia tudo certo, elogiada por Jesus, perdeu a ponto de Jesus falar: pois, lembra-te e volta à prática da fé. E a outra prática que Paulo... o amor. O interessante é que quando você vai falar sobre amor, não tem texto melhor do que um que já foi pregado aqui por um grande pregador do Senhor, que é Coríntios 13. Quem foi o maior pregador de Coríntios 13 aqui? Nessa igreja? Foi o Guga, não foi? Já pregou várias vezes sobre Coríntios 13. E Coríntios 13, para eu não me alongar, nós não vamos ler, mas você vai ler aí. Fala sobre o que, Guga? Sobre amor. E eu entendi, acredite, eu entendi em Coríntios 13, o Espírito Santo usou, para eu entender Coríntios 13, um livro chamado O Monge e o Executivo. Vocês já leram? Já leu? Pois você acredita, eu aprendi em Coríntios 13, eu entendi em Coríntios 13 no Monge e o Executivo. Onde fala sobre, não vou dar um spoiler muito grande, seus filhos, sobre o livro, mas são relatos de algumas pessoas,
um sargento, uma professora, algumas pessoas que vão passar um tempo reunido para aprender, se autoconhecer e tal. E quando o monge fala assim, para você ser um bom líder, que é um livro voltado para a liderança, você tem que liderar com amor. E aí no livro o general fala assim, como é que eu, sendo um general de guerra do exército, vou liderar meus soldados com amor? Vou chegar para os meus soldados, por favor, queridos. Ele falou assim, não, amor não é isso. Sabe por quê? Aí ele explica nesse livro. Todos os atributos de Coríntios 13, que fala sobre o amor, que o amor é a partir do 4. Não, é o 4. Fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, eita, trava a língua, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que é interessante aqui, Robson? Que todos os atributos do amor aqui, nenhum envolve sentimento. Aqui é sentimento. Ninguém sente paciência. Aí eu tenho um sentimento de paciência. Não. Ninguém tem um sentimento de benigno. Você sabe o que são esses sentimentos? Os atributos de amor são atitudes, ações. E a igreja de Éfeso, ela tinha ações de amor. Ela não tinha um sentimento, eu te amo e vai embora. A igreja de Éfeso era uma igreja que amava. E se Paulo chegou a ouvir sobre o amor que havia em Éfeso, é porque a igreja de Éfeso tinha uma prática de quê? De amor. Qual era a prática? Está aqui. Qual era a prática? Trazia o quilo. Faz parte. O Espírito Santo começou a me incomodar. Você diz que ama? Ama. Vou falar o que o Espírito falou para mim, não é porque a Ivete está aqui não. Mas você disse que ama, você ligou para ela esses dias? Falei, não. Como é que você disse que ama então? Você ligou para a irmã Maria, Marco? Liguei não. Como é que você disse que você tem amor então? Você ligou para o Getúlio? Você ligou? Falei, não liguei. Então como é que você diz que você ama? Isso é o que o Espírito falou para mim. E a igreja de Éfeso, porque quando abre lá Éfeso 1:2, para você entender o que Paulo ouvia falar. Éfeso 1:2, a primeira carta. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Ou seja, o amor que havia entre a irmandade, entre a igreja de Éfeso, Cauê, era um amor que contagiava, era um amor que fez chegar aos ouvidos de Paulo. Olha, lá naquela igreja de Éfeso, eles vivem o que dizem Atos, o que tinha muito não deixa o que tem pouco sobrar. Lá naquela igreja de Éfeso, eles têm amor. Eles amam um ao outro, eles vivem em comunhão, eles comem junto, eu fico imaginando o que tinha na igreja de Éfeso, que Paulo escreveu. Eu tenho ouvido sobre essa prática de vocês. E Éfeso perdeu a ponto de chegar e falar a Jesus, olha, se arrependa e volta a essa prática. Volta a praticar a fé e o amor. Então, irmãos, não percamos a fé e o amor. A fé no que é o eterno, na eternidade.
Se tudo aqui, sabe o que é fé na eternidade? Sabe o que é falar de fé na eternidade? Aqueles 3 da Babilônia, os 3 amigos de Daniel. Olha, rei, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar adorando somente a Ele. Robson, desculpa te usar como exemplo. Se a casa vender, se não vender, eu não continuo adorando a Deus. Eu vou continuar adorando a Deus. Se der doença, Deus. Se não der, é aquela música que nós cantamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu vou adorar Ele do mesmo jeito. Porque a minha fé não está alicerçada nas coisas que eu consigo ver. Como é que é a música? Minha fé. Tudo Ele pode fazer. Minha fé não está firmada nisso. Sabe onde minha fé está firmada? Na eternidade. Não nas coisas que Ele pode fazer. Ele pode acabar esse vírus de uma vez por todas? Sim ou não? Mas minha fé não está firmada nisso. Mas eu creio que Ele pode. Olha a diferença. Minha fé não está firmada nisso, mas eu creio que Ele pode fazer. Como assim, Marcos? Sua fé não está? Minha fé está firmada na eternidade. Mas eu creio que Ele pode fazer. Seu Cícero, eu creio na fé que eu tenho em Jesus, que é menor do que um grão de mostarda ainda. Mas eu creio na eternidade. Eu creio no Deus eterno. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Eu tenho fé nesse Deus. E eu creio que esse Deus, a quem eu depositei a minha fé, pode devolver a sua vista 100%, sem cirurgia, sem nada. Eu creio nisso. Mas a minha fé não está depositada se Ele pode fazer isso ou não. Diferença. É por isso que Ele virou para Jairo e falou assim: creia somente. A sua fé tem que estar interligada em Jesus, e nada pode interferir na sua fé. A morte da sua filha, Jairo, não pode interferir na sua fé. Amém? A morte da sua filha, Jairo, não pode interferir no seu relacionamento com Deus. Mas creia que eu posso trazer ela à vida. Acontece que muitas pessoas têm depositado a sua fé, para finalizar, nas coisas que eles podem ver. É por isso que você vê muitas pessoas, pastores, se suicidando. Pessoas fazendo coisas, atrocidades. Pessoas que conhecem a Deus, dizem que conhecem, porque depositaram a fé aonde? No que pode ver. Mas a minha fé está depositada aonde? Na eternidade. Mas esse Deus a quem eu depositei a minha fé na eternidade, eu creio que Ele pode fazer. Porque Ele falou isso. Se a sua fé... como isso mudou a minha vida, Robson, essa semana. Eu compartilhei com a Ive. Eu falei: Ive, tu não vai abrir a boca no culto. Não vai dizer que o segundo livro de Efésios está em Apocalipse, não. Mas como isso foi forte para mim? Porque eu estou há dias remoendo, porque a gente conversou sobre fé na eternidade, e durante a semana eu li que a fé, montanha, eu falei: Deus, então está ligado aqui. E o Espírito Santo me respondeu: se a sua fé no que é invisível for do tamanhozinho do grão de mostarda, aquilo que é visível se torna fácil, até mandar um monte sair daqui e ir para lá. Amém, Cauê? Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Não vamos cair no erro de Éfeso. Uma igreja que recebeu, nós somos bem instruídos. Deus abençoe e guarde a vida do pastor Sérgio. Nós somos bem instruídos na palavra, conduzidos, bem instruídos, mas não possamos, que em nome de Jesus, que nós não percamos a nossa fé e o nosso amor diante das instruções. Vamos continuar recebendo, fazendo as instruções, continuar fazendo a obra, e ainda mais com amor. Aleluia. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, porque se hoje nós podemos dizer: o Senhor
Jesus é o nosso Senhor, é porque o Espírito Santo está em nós. Porque ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito. Muito obrigado, que a minha fé, conquistada lá na cruz, fortalecida pelo Espírito Santo em Deus, na eternidade, ela não está ligada. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo, acenda o amor que entre nós, entre os, como diz a tua palavra. Acenda, Senhor, não deixa que o amor, que a ajuda mútua, que o se preocupar um com os outros, seja real no nosso meio, a ponto de muitos ouvirem. Eu tenho ouvido falar sobre o amor que há entre vocês, entre a igreja em Maceió. Em nome de Jesus, ó Pai, conduza-nos ao teu amor, ao teu verdadeiro amor, e o amor que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, ó Pai.